Olá, tudo bem, terceiro ano? Nesta aula nós vamos falar sobre o conteúdo de orações subordinadas. É o módulo 2 de gramática. No capítulo 1, como vocês estão vendo, nós iremos tratar sobre orações subordinadas substantivas. Preste atenção no vídeo a seguir. No módulo Orações Subordinadas Substantivas, os alunos vão iniciar o estudo das orações subordinadas. Então é nesse módulo que eles vão ver o que é oração principal, o que é oração subordinada, vão ver os tipos de subordinada, subjetiva, adjetiva, adverbial, estudar período composto misto e, por fim, estudar as orações subordinadas substantivas. Então é um módulo interessante para iniciar o estudo de orações subordinadas. Muito bem. Depois de assistir ao vídeo, eu começo com esse mapa mental bem rapidinho, falando sobre o que é o período composto. Bom, o período composto ele pode ser classificado por subordinação e também por coordenação. Só que por coordenação nós não vamos tratar agora. Vamos tratar primeiramente do período composto por subordinação. Primeiramente, que você deve saber, o período composto por subordinação é formado por oração principal mais oração subordinada. As orações subordinadas são aquelas que exercem função sintática em relação à oração principal, complementando o seu sentido, por isso que se dá o nome de oração subordinada, porque a subordinada está subordinada à oração principal, isto é, a relação de dependência entre elas. Ou seja, a oração subordinada ela vai depender da oração principal. E aí, para começar a aula de hoje, eu cito essas três classificações de orações subordinadas. Primeira classificação, oração subordinada substantiva. Ela pode ser classificada como subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Adjetiva e adverbial a gente deixa para um outro módulo, tudo bem? Para uma outra aula. Vamos então continuar aqui na apostila de orações subordinadas. É muito legal que você faça aí na sua casa. Isso aqui são exercícios que estão na página 2 da sua apostila e tem também, como aqui vocês estão vendo, no livro interativo. Passamos agora aqui para a página 3, que vai da 3 até a página 5, e vamos para os elementos principais. O que eu acabei de falar, ó, tá tudo aqui, ó, nessa parte. Então, você destaca, porque isso aqui pode cair na sua prova. Vamos destacar até aqui. Pronto. Vamos ler? O período composto é aquele constituído por duas ou mais orações. Existem duas formas básicas de construir esse tipo de período. Em uma delas, uma das orações, chamada subordinada, funciona como termo da outra, denominada oração principal. A oração subordinada recebe esse nome porque se subordina sintaticamente à outra, já que exerce uma função sintática em relação a ela. Tudo bem? Vai ter alguns exemplos na sua apostila. Opa! Esse quadradinho também aqui ó, é muito importante e cai na prova. Então já anota aí também. Grifa, destaca, porque isso também cai. Quanto agora às características das orações subordinadas substantivas. Vamos lá. Vai ter uma tirinha, leia por favor. Vamos aqui. Mas antes de começar, o que é uma oração subordinada substantiva? Por que ela se chama substantiva? Então aqui, ó, já grifa aí, porque isso aqui também vai te ajudar na hora de estudar para a prova. Primeiro, são elas que exercem em relação à oração principal as funções sintáticas típicas dessa classe de palavras. Do que? Substantivos. Então, um substantivo que é o nome pode exercer função sintática de sujeito, predicativo, objeto, direto ou indireto, complemento nominal e aposto. Então, por isso que eu pedi para vocês pesquisarem na semana passada, uma por uma,
destas classificações para que vocês não fiquem perdidos. Até porque o terceiro ano é uma revisão do que foi estudado lá no nono ano do ensino fundamental, os anos finais. Tudo bem? Então, ó, você passa um pouquinho mais para baixo, aqui. Classificações das orações subordinadas substantivas. Então, cada uma delas vai ter um tipo, porque cada uma das orações subordinadas vai desempenhar uma função sintática. Então, já grifa para mim aí, ó, desempenha funções sintáticas. Opa! Aí, funções sintáticas. Então, eu vou ter aqui as subjetivas, que desempenha a função de quê? De sujeito. Anota aí na sua apostila. A predicativa, que exerce função sintática de quê? Anota aí na sua apostila. De predicativo do sujeito. Vai ter a objetiva direta e a objetiva indireta. Anota aí, ó. A objetiva direta indica o quê? Função sintática de objeto direto. É aquela que vai vir sem preposição depois do verbo da oração principal. E a objetiva indireta já é aquela que vai vir com preposição, com uma preposição depois do verbo. A completiva nominal tem função sintática, sabe de quê? Anota aí. Complemento nominal. Anota aí do ladinho dessa apostila. Completiva nominal, complemento nominal. E a apositiva vai ter função sintática de quê? De aposto. Aí o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você fazer a leitura de cada uma dessas classificações, porque é uma grande revisão. Aqui mesmo na página, creio eu, página 5, você vai encontrar a primeira classificação, que é a classificação de oração subordinada, substantiva, subjetiva. E aí, os autores, eles são tão inteligentes que ele já destaca para você, ó, como esta oração subordinada, no caso a subjetiva, pode aparecer na construção de uma frase. Então aqui você vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5 estruturas que uma oração subordinada, substantiva, subjetiva pode aparecer. Ou seja, o que ele não fez lá no nono ano, ele já vai escancarar para você aqui no terceiro ano. Por quê? Porque você já aprendeu lá. Então agora aqui você só está fazendo uma simples revisão. Tudo bem? Aqui, ó, esses quadradinhos azuis, leia, porque isso aqui é muito interessante, tá bom? Então aqui está falando qual é a função sintática da subjetiva, que é a de sujeito. Muito bem. Aí, ó, quando você vai para a predicativa, leia, por favor, tudo isso aqui. Vamos pular. Aqui, ó, quadrinho interessantíssimo. Predicativa tem função de quê? Repetindo, predicativo do sujeito. Então, predicativa tem função de predicativo do sujeito. Então, ó, vai ter aqui algumas informaçõezinhas para chamar a sua atenção da diferença aqui no caso entre predicativa e subjetiva. E aí quando chega lá na objetiva direta, a mesma coisa. Leia todas essas partes porque são interessantes, porque é uma contextualização que ela faz, que a apostila faz para que você entenda melhor. Tudo bem? E para terminar essa primeira parte, olha aqui, ó, de novo. Parte importantíssima, ó. Orações subordinadas objetivas diretas são comuns quando há na oração principal. Ou seja, é como se fosse uma receitinha para bolo, né? Para ficar mais fácil para você entender. E para terminar, ó, a função sintática da objetiva direta é o quê? O objeto direto. Por favor, leia com atenção lá na apostila, seja física ou na plataforma, e vai fazendo as anotações. Tudo bem? Porque vai complementar com a pesquisa que você fez nas nossas aulas da semana anterior. Eu volto daqui a pouquinho.